Uma das características da filosofia que se faz no Brasil e talvez até em boa parte do mundo é que ela consiste numa atividade de comentar e de criticar filósofos, suas obras, mais do que criticar ou apresentar ideias, argumentos, problemas. Essa forma de estudo, baseada no escrutínio do trabalho de outros autores, tem seus méritos. Ela é importante. Contudo, a predominância, digamos assim, a hegemonia dessa forma de estudar e discutir filosofia, ela conduz a certos vícios, a um certo empobrecimento da cultura também, a uma certa limitação intelectual das pessoas que se interessam por filosofia e que reduzem essa filosofia à repetição de jargões, de ideias, de posições de certos filósofos. Eu mesmo nesse canal já fiz alguns vídeos comentando o trabalho de alguns filósofos, mas aqui eu quero começar a fazer uma coisa diferente, uma coisa que eu já venho fazendo em minha formação há algum tempo, que é lidar com problemas, com questões, apresentar esses problemas, tanto quanto minha competência me permita, e então discutir as alternativas, as variáveis e os argumentos pró e contra os problemas que eu vou tratar aqui. O primeiro desses problemas, que na verdade ele vai conduzir a outros que me interessam mais, mas que eu vou tratá-lo como um preâmbulo da questão que sempre me interessou, que é a questão da personalidade humana, da identidade humana, ou seja, daquilo que nos torna indivíduos, não apenas daquilo que nos caracteriza como espécie, mas daquilo que nos caracteriza como pessoas, como indivíduos, como seres que de algum modo se diferenciam dos outros seres que pertencem à mesma espécie. Eu chamo isso de problema da identidade, problema da personalidade. É um problema, eu não vou dizer agora o porquê, isso vai ficar para os próximos vídeos, eu apenas estou dizendo que essa é a minha meta, né? É isso que eu vou discutir no futuro, mas por enquanto, por hora, nos vídeos que se seguem a esse, eu irei discutir a questão, o problema da mente, o que é estudado na área denominada de filosofia da mente. A filosofia da mente é uma área de investigação filosófica que se debruça sobre várias questões, todas elas relativas aos processos mentais. Há uma questão ontológica, a gente pode dizer, né, no problema da mente, o que é a mente, o que é isso que nós chamamos de mente, ou seja, qual a natureza. A mente é uma coisa material, a mente é apenas os processos cerebrais. Existe algo em nós que caracteriza os processos mentais que é de natureza não material. Então, essa é a parte ontológica, né, da filosofia da mente. Há uma parte semântica, quando eu falo a palavra dor, palavras como dor, pensamento, intenção, crença. Essas palavras, elas se referem a coisas que estão acontecendo dentro de meu cérebro, ou elas se referem a comportamento, intenções de comportamento, declarações de compromisso, etc. Ou seja, problema semântico. O que é que confere significado àquelas expressões que estão associadas a processos mentais? O que é que dá seguimento? É uma questão semântica. É claro que cada uma dessas questões eu vou ainda explicar direito como é que ela se constitui, como é que se constitui um problema, por que é um problema e os diferentes tipos de respostas a esse problema. Há também a questão metodológica, como é que nós estudamos a mente, como é que nós vamos compreender a mente. Nós vamos compreender a mente através do estudo das ciências, da neurologia, as ciências naturais, as ciências positivas. Elas são
a melhor ferramenta para entender os processos mentais ou não? Existe algo na mente que é insondável com o aparato fornecido pela ciência e a introspecção, a autoanálise é a forma mais confiável, digamos assim, para poder conhecer a mente. Ou seja, nós temos mente, então ninguém melhor do que nós mesmos para conhecermos nossas mentes. Há um problema nesse tipo de argumento, não é? Eu não vou aqui também já dizer qual é ele, vai ficar para os próximos vídeos. Mas em todas essas questões, o desconforto, não é, que esse problema traz, ele pode ser dito da seguinte maneira. O Aldous Huxley tem uma frase que ele diz que no livro As Portas da Percepção, ele fala que os mártires entram na arena de mãos dadas, mas são crucificados sozinhos. Os amantes tentam unir seus afetos e seus gozos num único orgasmo, mas no entanto cada um goza e sofre sozinho. Ou seja, você tenta comunicar a sua dor, sempre fica para as pessoas mais observadoras, pelo menos assim a literatura tem descrito, assim a gente costuma falar, que há um certo desnível entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós sentimos. A pessoa não pode sentir por nós nossas dores. Se elas não podem sentir por nós nossas dores, então qual o significado da palavra dor? Como é que eu sei que quando eu uso a palavra dor, ela está entendendo pela palavra dor mesmo que eu entendo? Então é como se a imagem, o que podemos chamar de imagem de senso comum dos processos mentais, a ideia de que os processos mentais são coisas que acontecem dentro de nossa mente. Quando eu falo processos mentais, não estou falando apenas de pensamento, estou falando também de sentimento, sensação, medo, empatia, tudo isso. A ideia de que os processos mentais são coisas que acontecem dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, essa ideia conduz necessariamente à impressão de que cada pessoa é uma caixa preta, transitando pelo mundo, que se cruza com outras caixas pretas, trocam sons que elas podem, por conveniência, ou dizer que entendem, mas, na verdade, cada caixa preta é insondável e cada declaração dessa mesma caixa preta pode ser colocada em dúvida. Imagine você viver num mundo onde tudo que as outras pessoas dizem para você, você duvida, porque você não pode ter acesso às crenças que aquela pessoa tem quando emite as suas declarações. Quando uma pessoa diz eu te amo, você não vê o sentimento dela. Imagine se todo amante, na hora em que alguém me disse que ele ama, ele colocasse essa dúvida. Eu não estou vendo o seu sentimento, estou ouvindo apenas a sua palavra. São os atos que confirmam então as palavras, mas os atos, que garantia temos de que os atos são exatamente aqueles que a gente acredita que a pessoa está cometendo? E mesmo em relação aos atos, diferentes atos podem ser feitos com diferentes intenções. Isso é óbvio, a pessoa pode ter um comportamento de quem ama com o propósito de seduzir essa pessoa e oferir dela certos benefícios. Quando os benefícios acabarem, ela para de se comportar como quem amava. Então os atos também enganam. Então o ato não é uma garantia da crença. Então o que é uma garantia da crença? Então aqui eu expus apenas algumas perplexidades, alguns problemas, não é, que são oriundos dessa área chamada filosofia da mente. No próximo vídeo eu vou me debruçar mais detalhadamente sobre cada ponto. Vou tentar tanto quanto possível expor os pontos centrais do problema da mente, apresentar os argumentos pró e contra cada um deles e passar para a etapa seguinte. Ao final, eu espero, dessa primeira parte de vídeos, oferecer um certo quadro, um certo painel, um certo panorama, não é, das possibilidades de autocompreensão oferecidas pela nossa cultura. Como é que a nossa cultura, como é que o nosso vocabulário, como é que os nossos estudos acadêmicos entendem o que é ser uma pessoa, o que é ser um agente humano e qual o propósito, se é que há um, dessa vida humana sobre a Terra. Por hoje é isso.
Espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Um forte abraço.